Meus queridos irmãos, vamos neste momento estudar a Escritura Sagrada. Eu acredito que os irmãos tenham recebido o estudo impresso em seus dispositivos. Eu compartilhei com os irmãos em PDF, mas de qualquer forma eu irei compartilhar aqui a tela do estudo de hoje para que os irmãos também que estão nos acompanhando pelo Facebook possam acompanhar a leitura. E os irmãos também aqui possam acompanhar a leitura também. Vamos então, eu vou compartilhar aqui com os irmãos. Não sei por que ficou com esse nome YouTube aqui. O YouTube está nos perseguindo hoje. Deixa eu tentar tirar esse... Permanece. O que você acha de partir? Ok, meus irmãos. Estou tentando compartilhar o hino final. Parece que tem uma propaganda. Bom, vamos seguir o nosso estudo. Vamos lá. Estudo 21, a influência do cristão no mundo. Nós já estudamos na última semana sobre a influência do cristão no mundo, parte 1, e nós vimos um pouco sobre o cristão como luz do mundo. Nós vimos que o cristão, ele é a luz do mundo, o sal da terra, na verdade, hoje será a luz do mundo, perdão. E nós percebemos como esta mensagem do cristão como o sal da terra, ela é importante para que o cristão compreenda a sua influência no mundo. A nossa influência no mundo é uma influência que impede, de certo modo, a degeneração da sociedade moral, né? De forma moral, né? A desfragmentação da moralidade hoje, né? Então, o cristão como sal da terra, ele impede, de certo modo, não totalmente, mas ele impede que este processo seja ainda mais rápido, né? Então ele salga no mundo. Hoje nós vamos ver o cristão como sendo a luz do mundo. A luz do mundo, ainda falando sobre a influência do cristão no mundo. Veja, a escuridão, ela não é de fato algo bom, né? Não conseguimos fazer coisas quando não enxergamos o necessário. Quem não deu aquela tropeçada na quina da cama com o dedinho à noite, né? Quando se levanta para pegar alguma coisa e de repente dá aquele golpe, né? Com o dedinho do pé na ponta da cama. Veja só, meus queridos, que a escuridão, ela de fato nos atrapalha. E nem mesmo as crianças gostam da escuridão. As crianças, por vezes, temem a escuridão. Por isso, meus irmãos, a luz, ela é tão importante. A luz, ela dissipa a escuridão e ilumina os olhos. Hoje, então, nós veremos como as trevas são descritas nas Escrituras, primeira coisa que nós vamos ver, como Cristo é a fonte de toda a luz,
e os cristãos como pequenos luzeiros em um mundo de trevas. Então, a luz, enquanto sal demonstra a influência do cristão em impedir a desfragmentação moral da sociedade, o cristão, como luz, ele testemunha, ele proclama. Vamos ler então Mateus 5,14 até o Mateus 5,14. Abra sua Bíblia comigo. Até o 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Jesus então declara que os crentes, você, irmão, é a luz do mundo. Vamos então observar que as trevas nas Escrituras não é descrita como algo bom, mas trevas é a representação do que é moral e espiritualmente mal. Vejam, Mateus 6:23 ainda, Jesus diz: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas são. Veja, trevas aqui é descrito como algo moralmente e espiritualmente mal. Em João 1,5 também nós temos essa mesma ideia de trevas como algo mal. Abram Bíblia em João 1,5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. No capítulo 3, versículo 19, diz que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E veja, porque as suas obras eram más. Então notem, irmãos, como trevas está ligado ao que é moral e espiritualmente mal. Até em nossos dias hoje, né? As trevas, a escuridão é algo assustador. Vocês podem perceber, aqueles que gostam, né? Eu não gosto de assistir filmes de terror, mas aqueles que gostam de assistir filmes de terror observarão que a maior parte das cenas se dão em escuridão, em trevas. E veja que até dentro do ambiente artístico, né, cinematográfico, as trevas são exploradas para dar maior ênfase àquilo que é mal, aquilo que é mal. As trevas, então, elas são descritas como um lugar de condenação eterna. Jesus disse que aqueles que são ímpios serão afastados para as trevas eternamente. E as trevas são relacionadas com as obras más dos ímpios, como nós já vimos aqui em João 3,19. Elas ilustram o estado no qual o homem sem Cristo se encontra. Veja em João 12:43. João 12:43. João 12:43 diz assim: porque não é 43. Esse texto eu coloquei
Confundi, meus irmãos. Me perdoem. Acho que é o 46, reverendo. Isso, 46. Estava procurando aqui. Obrigado. O 46, olha. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Olhem só, irmãos. Ou seja, aquele que não crê em Cristo como único e suficiente Salvador, ele permanece em um estado de trevas. Ele permanece nas trevas, na escuridão do pecado. Em Atos 26, capítulo 18, este mesmo ensino é repetido, Atos 26, 18, que diz assim, né? 26, 18. Para o apóstolo Paulo, ao ser escolhido por Deus, ele fez esse discurso reconhecendo seu chamado. Seu chamado era para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Veja, querido irmão, que aqui trevas é relacionado com o próprio Satanás e com o estado daquele que está distante de Cristo. Trevas não é absolutamente algo descrito como bom nas Escrituras. Nós vamos também ver que a luz aqui, ela está relacionada com Deus e com a sua obra. Com Deus e com a sua obra. Por isso, meus queridos irmãos, quando pregamos a homens que ainda permanecem não regenerados, quando anunciamos a Cristo, quando falamos das belezas do Criador e do Salvador, aqueles que estão nas trevas não podem enxergar a beleza do nosso Salvador. Não podem enxergar a glória do nosso Salvador. Devemos orar para que a luz de Cristo brilhe sobre aqueles que estão nas trevas. Como podemos então constatar, meus queridos, as Escrituras não descrevem as trevas como algo bom, mas como algo ruim e reprovável. Por este motivo, Deus é descrito em 1 João 1,5 como luz. A Bíblia diz: Deus é luz e nele não há trevas alguma. Deus é luz. Veja, querido irmão, que pessoas fazem maldades nas trevas, na escuridão, né? Porque é quando todos estão dormindo, que é quando as luzes são poucas e pequenas, é neste momento que as pessoas saem para fazer as suas obras das trevas, as escondidas. Então, as trevas não são descritas como algo bom. Por isso, meu querido irmão, Jesus veio, ele é a luz do mundo. Ele veio para iluminar. E o Evangelho de João, no primeiro capítulo, começa declarando que Jesus, que é a luz, vindo ao mundo, ilumina a todo o homem. Em Mateus, nós vemos o ensino de que Jesus, com o seu evangelho, a sua mensagem salvadora e a sua obra salvadora, ele iluminou os que jaziam nas trevas. Nós estudamos este texto lá em Mateus 4,16. Mateus 4,16. Vamos ver.
povo que jazia em trevas viu grande luz. E os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Veja, trevas e luz são opostas aqui. O Evangelho, o Cristo vivo, a luz vinda ao mundo, ilumina aqueles que jaziam nas trevas. Veja, meus queridos, que a luz do Evangelho, ela resplandeceu na vida de todos os que creram e já não estavam mais em trevas espirituais. Nós cantamos aqui, direi ao mundo que sou crente, não me envergonho de dizer. Isso nós fazemos porque um dia a luz do Evangelho nos alcançou, iluminou a nossa mente, iluminou o nosso coração sobre o nosso pecado. E nós lamentamos sobre ele. Nós nos arrependemos deles. Nós nos voltamos a Cristo em fé e pedimos que ele tivesse misericórdia de nós. Tudo isso porque a luz do Evangelho brilhou, mostrando a nós o que é a verdadeira retidão em Cristo. A luz do Evangelho ilumina o nosso coração e a nossa mente, a fim de que possamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa luz, ela ilumina na pessoa de Cristo. O rosto de Cristo. O João, quando vê a Cristo, ele diz que ele brilhava, né? Seu rosto brilhava, era algo glorioso. Jesus brilha mais do que a luz do sol. A luz de Cristo não é uma luz que dói as vistas, mas é uma luz que traz alívio, que traz consolo, que traz retidão. É a luz de Cristo. Cristo vem e ilumina o nosso coração e mente. Os crentes, então, eles são iluminados pela luz do Evangelho. Veja em 1 Tessalonicenses 1, 1 Tessalonicenses 5, versículo 5, diz assim: portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos mais da noite e nem das trevas. Por quê? Porque nós cremos em Cristo. Porque agora o Senhor nos redimiu. E agora, queridos irmãos, não por nenhum mérito nosso, mas por causa de Cristo Jesus, que é a luz que veio ao mundo para iluminar aqueles que jaziam nas trevas. Agora nós somos chamados de filhos da luz e filhos do dia. Olha que título maravilhoso! Filhos da luz e filhos do dia. Não somos mais da noite e nem das trevas. Por isso as nossas obras devem ser obras que glorificam a Deus. Glorificam a Deus. Nós vimos lá em cima que as trevas estão relacionadas às obras más dos ímpios. Os crentes devem ser diferentes no seu proceder, no seu viver, no seu falar, na sua vida moral, na sua vida espiritual, no seu procedimento, porque agora ele foi iluminado pela luz do Evangelho e vive para que a sua luz resplandeça nas trevas. E como diz lá, o Senhor Jesus diz em Mateus 5, no texto que lemos, que a luz do crente, agora que foi acesa, ela não deve ser escondida. Ela não deve ser escondida. Se fôssemos filhos das trevas, faríamos as coisas escondidos.
Nós procuraríamos esconder as nossas obras, porque as nossas obras envergonhariam. Mas nós não somos mais filhos das trevas. Cristo já nos iluminou. E aí, esta luz não deve ser escondida, não deve ser colocada debaixo do alqueire, mas deve ser colocada no velador para iluminar toda a casa. Toda a casa. Toda a casa. Por isso que Jesus vai dizer agora, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. E o objetivo é para que os homens, vendo o procedimento de vocês, que o evangelho os alcançou na pessoa de Cristo, agora estes homens glorifiquem a Deus. Veja que o testemunho cristão nesse texto ele é muito forte. O testemunho de um crente é muito forte aqui neste texto. É descrito como algo muito importante. Vejam, os cristãos como pequenos luzeiros do mundo, agora vamos observar como esses crentes, depois que foram iluminados pela luz de Cristo, é necessário que os crentes compreendam, vocês que são crentes alcançados pelo Evangelho, é necessário que vocês compreendam que vocês não devem mais viver como filhos das trevas. Aquelas práticas pecaminosas lá do passado devem ser colocadas no passado. Agora vocês são filhos da luz. Agora vocês devem iluminar aqueles que estão nas trevas e na escuridão do pecado e da condenação. O texto de Filipenses 2,15 descreve os crentes como luzeiros do mundo. Somos luzeiros do mundo. Vamos abrir Filipenses 2,15. Vejam. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Olha só os adjetivos. Irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Essa geração está nas trevas, pervertida e corrupta. Mas vocês, filhos de Deus, inculpáveis, irrepreensíveis, sinceros, devem resplandecer como luzeiros no mundo. Meu querido irmão, Cristo te salvou para você ser diferente do mundo. Cristo te salvou para você não concordar com as obras das trevas. Pelo contrário, para você ser exemplo, para você ser diferente, para você ser um cristão de coração, não apenas de obras, não apenas de palavras, mas de coração. Cristo te salvou para que sobre você resplandeça a luz do Evangelho e essa luz possa brilhar em meio às trevas. É isso que nós aprendemos aqui em Filipenses. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 5,16 que os ímpios, vendo as boas obras de vocês, ou seja, a luz de vocês, que eles glorifiquem a Deus, ao Pai que está nos céus. O ensino de Jesus, então, é que, assim como a luz não pode ser escondida debaixo de uma tigela, porque se assim fosse ela se apagaria, os crentes também não podem se esconder e deixarem de ser testemunhas vivas do Evangelho. Por isso que nós cantamos: direi ao mundo que sou crente. Direi ao mundo que sou crente. Como? Com a minha boca e com a minha vida. É assim que eu vou proclamar a luz do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. É por meio de um testemunho verbal, prático,
que a luz do evangelho brilha, querido irmão, sobre aqueles que estão nas trevas. E o nome de Deus é glorificado. Foi isso que Pedro ensinou. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Olha, amados, como peregrinos, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Glorifiquem a Deus. Meu querido irmão, seu testemunho, ele glorifica a Deus? Ele faz com que as pessoas glorifiquem a Deus? Ele faz com que as pessoas desejem este evangelho, desejem esta mensagem, desejem este Cristo? Ou seu testemunho é daqueles que as pessoas dizem assim: eu ser crente desse jeito? De jeito nenhum. Meu querido irmão, não ande nas obras das trevas, porque Jesus não te chamou para isso. Você agora é luz. Você agora é luz. E a sua luz, que está firmada em Jesus Cristo, a verdadeira luz, a fonte de toda a luz, que a sua luz deve brilhar em meio às trevas. Que ela brilhe em meio às trevas. E que as suas obras glorifiquem a Deus, o Pai, que está nos céus. Amém. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a sermos luz neste mundo, para que a nossa vida, o nosso viver, nosso proceder, glorifique ao Senhor que está nos céus. Em nome de Jesus. Amém.